Brain Session, o podcast do Brain Innovation, nessa versão Pocket, onde nós vamos apresentar grandes nomes de executivos fortes do mercado que tem alguma coisa para ensinar para a gente. E hoje o coração está apertado, porque o Carrijo, que estava aqui com a gente 18 anos, está se despedindo, né? Vai aposentar, vai beber o vinho dele terça-feira à tarde. Estamos com o coração apertado. Fundou o Brain, né? É o atual presidente do Brain. E a gente quer conhecer um pouquinho da sua história, Carrijo, né? Oswaldo Carrijo, para quem não conhece. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre sucesso, né? Como construir uma carreira brilhante, né, que você construiu e deixar um legado tão marcante nas nossas vidas aí. Bacana, bacana, Nasa. Para mim é uma alegria estar aqui, né? Eu agora estou fazendo 70 anos, mas obviamente que com a mesma energia dos meus 20, mas começa um novo ciclo na minha vida, né? E são 48 anos como executivo, que ao longo que tive muitas oportunidades, né? A vida me beneficiou, me proporcionou, me permitiu desenvolver muitos projetos incríveis durante esses 48 anos. Então eu olho para trás e eu acho que é isso que eu queria deixar de mensagem mais significativa. O dia que você estiver terminando o seu ciclo, poder olhar para trás e dizer, poxa, valeu a pena, foi bacana, deixei amigos, fiz coisas relevantes para a comunidade, para a sociedade, pude participar e pude fazer de alguma forma uma diferença nesse mundo nosso tão difícil, tão complicado, tão cheio de desafios, né? Então estou muito feliz, muito tranquilo e absolutamente ciente de que cumpri meu papel e então eu saio com a cabeça erguida, estou muito feliz. Muito bom. Conta um pouquinho pro pessoal de casa, quem não conhece o Oswaldo Carrijo ainda, né? Filho, pai, avô, empreendedor. Conta um pouquinho da sua história, né? Que ela se confunde com a vida pessoal, a vida profissional. Sim. Onde você começou a sua carreira, por quais empresas mais relevantes você passou. Então vou contar algumas coisas que talvez pouca gente sabe. Uberlândia é uma cidade que cresceu muito nos últimos 50 anos, cresceu de forma avassaladora. Então, a maioria absoluta das pessoas que hoje moram em Uberlândia não são nascidos em Uberlândia, né? E no meu caso, o meu avô nasceu em Uberlândia, meu pai nasceu em Uberlândia, eu nasci em Uberlândia, né? E tem uma curiosidade muito interessante. Eu sou descendente direto do fundador de Uberlândia, Felisberto Alves Carrijo, que hoje escreve com E, né? Antigamente escrevia-se com E, por isso que é Carrijo. Aí os escrivão, com o longo do tempo, foi mudando e pôs I, porque se pronunciava I e não E. Então, o Carrijo vem lá do Felisberto Alves Carrijo, que é o fundador de Uberlândia. Olha só que coisa interessante. Então, eu sou aqui da terra, amo essa terra e para mim, assim, é sempre uma alegria quando volto, quando estou aqui, quando reencontro meus amigos, né? Bom, eu comecei, eu gosto de contar da minha forma, né? Como é que eu comecei minha carreira, né? Eu comecei minha carreira com mais ou menos 8 anos, 9 anos de idade, e eu venho de uma família muito numerosa. Nós somos 9 irmãos e meus pais eram pessoas simples, não tinha nenhuma riqueza, não era pessoa simples, trabalhador, aí braçal e tal, e 9 filhos. Então é claro que eu com 8, 9 anos a gente ia para a praça, depois da missa ia para a praça lá e tinha as menininhas, tinha lá a pipoca, tinha o picolé e tinha todo aquele ambiente festivo de criança. E obviamente que nós não tínhamos dinheiro para comprar uma pipoca, para comprar um picolé. Então a gente tinha que se virar durante a semana, né? E na minha casa onde eu morava, uma casa muito simples, mas tinha um quintal enorme e tinha lá 3 jabuticabeiras gigantes. Então, o meu primeiro emprego, eu costumo dizer, que era de vendedor autônomo. Eu tinha 8 anos, eu era vendedor autônomo, tinha 8 anos, ia vender jabuticaba para me poder ganhar o meu dinheirinho. Então, a gente enchia lata de 18 litros de jabuticaba e saía na vizinhança vendendo
o litro de óleo, né? Igual um litro de óleo, você fazia aquilo de uma latinha e vendia um litro cada litro daquele custava 1 cruzeiro. Cruzeiro é a moeda do meu tempo, tá, gente? Pesquisa aí, gente. Vai no chat cruzeiro. GPT e pesquisa Não moeda é cruzeiro. não é cruzeiro novo, não, é cruzeiro mesmo. Bem antes do real, né, e tal. Então era cruzeiro. Então a gente vendia cada litro por 1 cruzeiro. E aí eu gosto de contar essa história porque ela é muito rica sob o ponto de vista de aspectos que eu gosto de chamar a atenção para que todo mundo possa também olhar para si e se descobrir nisso. Eu tinha 5 irmãos homens e nós todos vendíamos jabuticaba. Então, e o pé lotava, aqueles pé imenso, pé de 10 metros de altura, coisa assim gigante. E os galhos ficavam coalhados de jabuticaba. Então, meus irmãos eram muito espertos, muito vivos. Eles punham um lençol no chão, ia no galho, que estava cheio de jabuticaba, e passava a mão, descendo com a mão e jogando toda a jabuticaba no chão. Então, rapidinho, eles enchiam uma lata de 18 litros e já saía com a vizinhança vendendo a jabuticaba dele por R$1. Mas eu não fazia assim. Eu pegava uma escada que meu pai tinha feito lá de 2 caibros, aquelas tábuas pregadas lá a martelo, né? Prega e martelo. E eu punha com muito cuidado na jabuticabeira e escolhia só aquelas bilocas enormes, sabe aquelas bilocona, pretinha, linda, pronta para ser degustada, né? Deliciosa. E eu apanhava uma por uma e cuidadosa. Eu demorava mais tempo para entrar, bastante mais tempo para encher minha lata. Mas observe só o aspecto dessa minha forma de trabalhar. E aí seguiu isso a minha vida toda, tá? Eu sempre me dediquei, me aprofundei muito, sempre tentei fazer o melhor possível. Não mais do que o melhor possível, não aquilo que talvez fosse esperado, muito mais do que isso. Então, o que acontecia? Meus irmãos saíam vendendo a jabuticaba e rapidinho eles vendiam, tinha 18 litros, 18 cruzeiros. 18 cruzeiros já dava para comprar pipoca, picolé, já fazia a feira, entendeu? No fim de semana, lá na praça. E como a minha jabuticaba era absolutamente diferenciada. Premium, gourmet. As vizinhanças, tudo ficava esperando o Oswaldinho vir, né? Eles me chamavam de Oswaldinho lá. Oswaldinho está chegando, porque eles compravam dos meus irmãos, porque todo mundo está aí ajudar lá, né? Qualquer coisa. Mas os meus irmãos, a jabuticaba dele tinha verde misturada, pequena, grande, tinha tudo quanto é tipo. A minha não, só as bilocona, pretinha, grande, as maiorzona. Então, todas a vizinhança queria. E aí eu comecei a perceber uma coisa muito interessante, porque a minha jabuticaba, eu passava em 3, 4 residências de vizinhas, e a minha jabuticaba acabava, porque eles compravam 3 litros, 4 litros, então eu só tinha 18. O esforço era menor. Então eu rapidinho vendia a minha jabuticaba. E aí eu percebi que as outras vizinhas, que eu não dava tempo de eu chegar nelas, ficava brava comigo, ficava chateada, porque eu não cheguei lá com a jabuticaba boa, elas tiveram que comprar só a jabuticaba ruim. E aí eu, aqui fazendo assim um salto aqui na minha história, para a gente não prolongar demais, eu comecei a perceber que eu podia vender um pouquinho mais caro. Então, eu comecei a vender por um cruzeiro e 50 centavos. Então, em vez de eu ter 18 cruzeiros no final, eu tinha, então, 18 mais 9, 27. 27. Eu ia para a praça com 27 cruzeiros no bolso. Então, observa só o que é que você pode conseguir com isso, né? E só para você ter uma ideia, a vizinhança, a gente jogava bola na rua naquela época, negócio todo. Então, chegava lá para as 3h30, 4 horas da tarde, a Dona Maria, a Dona Tereza, a Dona Sebastiana, tudo me convidava para ir lá tomar café na casa dela, para me servir um pedacinho de bolo e tal. Para quê? Para me agradar, para no outro dia ela ser a primeira a receber a minha jabuticaba. Entende o que eu estou falando? Compreende o que é você criar diferencial efetivo? Então, eu costumo dizer que esse foi o meu primeiro emprego e eu me orgulho muito da forma como eu trabalhei. Fantástico. Mas aí, ao longo desses 48 anos, a gente vai ficando assim, de cabelo branco, mais velho, estou fazendo agora 70 anos, então a gente vai criando histórias
pessoais, né? Você podia contar, Carrijo, eu gosto muito daquela história sua, quando você deixou o que era mais certo para apostar em alguma coisa emergente, que era a época dos computadores. Como que você largou esse estágio, né? Eu lembro de você fazendo um estágio, alguém falou que ia te contratar, mas mesmo assim você decidiu ousar ir para essa área de informática, né? E eu sei que você chegou a ser diretor de informática de um grande grupo da cidade aqui. Conta um pouco disso. Como que é enxergar as oportunidades do novo e abraçar mesmo que pareça ser incerto? Eu tinha acabado de entrar na engenharia, eu fiz UFO aqui em Uberlândia. Na verdade, por incrível que pareça, eu não finalizei meu curso. Eu fiz até o 10º período, fiquei devendo 2 matérias. Briguei com o diretor do curso lá, que eu fiquei muito bravo com ele e não voltei. E não fiz. E o que aconteceu? Por que aconteceu isso? Porque no primeiro semestre de aula, a IBM formava programadores para a cidade, porque estava começando a vir computador, começando a aparecer esse negócio de computador e tal, 1976. Tá? Aí eu peguei e tinha lá uma convocação da IBM para você se inscrever. E aí eu peguei e me inscrevi. E a gente fazia um psicotécnico lá para ser selecionado. Selecionaram 34 alunos. E desses 34, no final do curso, os 6 primeiros colocados iriam ganhar emprego na universidade. E o emprego da universidade naquela época era o emprego, né? A Universidade Federal era um salário espetacular naquela época, tá? O professor ganhava realmente bem. Hoje, infelizmente, reduziu-se muito, mas naquela época funcionário de uma federal era assim, o suprassumo, era o desejo de todos. Então eu queria muito estar entre os 6. E eu estudei pra caramba, eu sempre fui muito esforçado. Então eu estudei muito e aí a hora que saiu o resultado da prova final, eu fiquei em 7º lugar. Né? Fiquei em 7º lugar. Mas eu não desisti. Eu achei que tinha trabalhado muito, tinha me esforçado muito, que eu tinha que dar valor àquilo que eu tinha conseguido criar. Então eu resolvi fazer um estágio numa empresa de Uberlândia, um atacadista na época lá, era o Peixoto, tinha um computador naquela época, e era um estágio não remunerado. E eu então fazia engenharia durante o dia e trabalhava à noite, lá no Peixoto, programando para eles. E aí, quando inteirou 10 meses, eu resolvi buscar uma outra alternativa, porque eu estava ali 10 meses sem ganhar nem um tostão, trabalhando a gente brinca aqui, né? Igual um animal selvagem, né? Então, eu falei, pô, aí não dá, né? Mas mesmo assim eu ainda quis apostar na carreira. E aí consegui um outro estágio não remunerado na IBM, num computador que era novo. E aí eu era o único cara que tinha conhecimento de causa naquele computador. Tinha vendido vários computadores deles na cidade. Então o meu primeiro emprego legal, vou falar assim, foi em 1977. Eu fui contratado pela Granja Resende. E eu que comecei o CPD lá, eu comecei a área de informática, como programador, nem tinha computador ainda. Eu rodava isso no Rei Massas, que era uma empresa que depois foi comprada por um grande grupo aí e tal. Mas aí comecei todo esse processo. E a minha carreira recebeu um impulso muito grande foi quando eu já tinha 2 anos e meio que estava na Granja. O gerente, que era meu chefe no Peixoto, na época que eu fazia estágio lá remunerado, e que ficou super triste quando eu falei que não ia continuar, ele ficou aborrecido demais, tentou me pagar um salário, fez o diabo, mas eu não fiquei, porque eu quis tentar uma coisa um pouco mais ousada. Só que o cara me admirava muito, ele viu que eu era um cara realmente hiper dedicado e trabalhava com afinco e entregava o que prometia. Eu era brabo, né? Brabo na correia, como minha mãe costuma falar. Costumava, né, tadinha? E aí,
o Martins contrata esse mesmo gerente para ser o gerente do CPD do Martins. Aí a primeira coisa que ele fez foi me ligar para mim e me convidar, né? E aí a minha carreira, então, decolou rapidamente. Me tornei diretor de TI, poucos anos. E aí, durante toda essa minha carreira, eu também, depois de um determinado tempo, depois de 12, 13 anos em TI, eu era um cara sempre que procurava olhar um pouco além daquilo que é o meu trabalho. Então, eu, por exemplo, eu entrava na boleia do caminhão e ia entregar mercadoria com o motorista de caminhão. Qual diretor de informática que vai fazer isso na vida dele? Né? Ninguém vai fazer, né? Eu fazia, então, porque eu queria conhecer o mercado que a nossa empresa trabalhava. Eu pegava um vendedor, que eu era amigo dos motoristas, dos vendedores, tudo. Entendeu? Eu era lá de dentro da casa deles. Então, via lá um vendedor que ia sair para vender no interior de São Paulo, falou, pô, cara, posso ir com você? Tá? E eu ia. Então, eu ia aprendendo os macetes de venda, ia vendo como é que ele fazia e tudo mais. E com tudo isso, eu montei toda uma informática muito centrada no comercial. E até hoje, o Martins hoje tem uma tecnologia de informação muito forte e é muito, muito centrada no comercial. Tá? Eu acho que isso que talvez tenha dado um impulso muito significativo. Só que, por eu conhecer muito o mercado, eu resolvi criar a Universidade Martins do Varejo. Migrou totalmente de área, saiu da área técnica. Aí, nesse momento, sim, nesse momento eu larguei TI, onde eu já era uma pessoa muito reconhecida no Brasil, naquela época, e foi em 1996 que eu deixei a informática, mas eu já tinha começado esse trabalho com cliente antes, em 92 mais ou menos. Mas em 96 eu larguei a informática e me dediquei a montar, de fato, o que depois eu chamei de Universidade Martins do Varejo, né? Que era um projeto voltado para educar o cliente do Martins a melhorar a sua operação. Então, tem cases aí lindos, maravilhosos, né? Esses dias o próprio Tribanco me convidou para fazer uma palestra, uma palestra lá de um evento grande deles, uma convenção, e eu fui lá fazer uma palestra, falar sobre cliente, contei um caso de um dos primeiros clientes que eu trabalhei com a universidade, era de Goiatuba, e eu liguei para o proprietário, porque eu tenho o telefone dele até hoje aqui no meu celular, né? Deusmar, Supermercado Reis, de Goiatuba. Era uma lojinha, sabe aqueles armazém de esquina? Faturava 26 mil por mês, né? E eu cheguei para ele e falei assim, Deusmar, deixa eu dar uma mexida na sua loja, que eu garanto para você que você vai subir para 100 mil de venda aqui. Ele riu muito de mim e falou, Carlinhos, você é um cara com muita energia, você é um cara muito... É bom conversar com você. Quer saber? Pode fazer o que você quiser aqui. Aí eu fiz lá uma série de trabalhos, claro que eu, inclusive, fiz alguns investimentos para aumentar uma área, criei a padaria no fundo, fiz um punhado de coisas que ele não tinha e tal. E aí, em 1 ano e meio, quando ele atingiu 100 mil reais, ele anotava dia a dia numa cadernetinha espiral de 15 linhas na frente, 15 linhas, aquelas aspiralzinhas pequenas. E aí deu lá os primeiros 15 dias, 48.700 e pouco. Aí os outros até o dia 31 deu 100.527,32 centavos. 1 ano e meio depois. 1 ano e meio depois. Aí ele pegou, destacou, eu até me emociono, ele destacou essa folhinha, mandou fazer um quadro e fez uma dedicatória e foi levar para mim, fantástico, lá no Martins, como é o meu maior troféu até hoje. Não tem nenhum troféu que supera esse na minha vida. Tá lá em casa até hoje, simplesinho, numa madeirinha preta, está lá o quadro com 100 mil, 500. E aí eu fui fazer essa palestra para o Martins agora, recentemente, e eu liguei para o Deusmar para pedir licença para ele contar esse caso. Ele me autorizou, por isso que eu estou falando, tá? Ele me autorizou a contar o caso, o caos dele, né? E aí eu fiz uma brincadeira com ele, porque eu tinha olhado na internet e vi que ele já estava com 31 lojas em várias cidades ali de Goiás, Catalão, Goiatuba, Tumbiara, tinha uma série de cidades que ele já tinha loja.
E aí eu fiz uma pergunta para ele assim, sorrateira, né? Falei, Deusmar, eu posso contar lá para a turma que você faturava 26 mil quando eu fui lá aquela primeira vez. Posso contar para a turma que hoje você fatura mais de 1000 vezes esse valor? Quer dizer, 26 milhões? Aí ele deu uma risadinha do lado de lá e falou assim, Carrige, é um pouco mais, né? Um pouco mais. Tá? Fantástico. Então, assim, fantástico. Isso que nos faz olhar para trás e sentir orgulho, isso é muito legal, tá? Muito bom. Eu vou adiantar para vocês, o Carrige montou mais de 1000 lojas de uma rede chamada Rede Smart, que ele ajudou a fundar dentro do Martins. Na verdade, 860, 860 lojas, olha só. E depois, né, ajudou a criar outras franquias todas, né? Le Post-it, Léo Madeiras, Marisol, e até chegar na história da Algar, né, que foi liderar o nosso varejo, a nossa expansão, tanto no B2C quanto no B2B. Teve o prazer de liderar marketing e vendas durante muito tempo. E 7 anos atrás ajudou a fundar essa casa nossa tão querida, que é o Brain, em que ele encerra parte da sua carreira hoje, né? Exato. Então é um dia muito emocionante para nós. E queria usar os minutos finais para a gente falar de uma teoria chamada Teoria do Sucesso, que tem muita gente aí querendo saber sobre ela. Vamos lá, Carrige? Bom, é uma tese que eu sempre fiquei assim, pensando estudando coisas, sempre gostei de educar as pessoas e de passar meu conhecimento. Então eu estava tentando identificar quais são as principais dimensões que caracterizam o sucesso de um profissional, de uma coisa, de qualquer que seja o que a gente estiver considerando aqui na análise, né? Então eu cheguei à conclusão, nos primeiros anos que eu estudei isso, que eu fiquei estudando isso, a minha conclusão era que tinha 3 dimensões, né? 3 dimensões. Aí depois de muitos anos, eu vou contar, aí apareceu uma quarta dimensão muito legal, e eu queria então contar para vocês quais são essas 4 dimensões. E para cada dimensão eu tenho o grau de importância e o valor que ela pesa no sucesso, tá? Então, eu queria que todo mundo tentasse entender o que está por detrás, tá, dessa história, né? Eu começo dizendo que a primeira dimensão fundamental para o indivíduo ter sucesso é o que eu chamo de know-how, conhecimento, né? E aqui vale a pena explicar o seguinte: para mim, conhecimento não é estudo, é teoria mais prática. Conhecimento só existe se tiver a teoria adicionando a prática. Só teoria sozinha, você pode fazer Harvard, MIT, pode fazer o que você quiser. Você não tem conhecimento. Você sabe o que o outro sabe, né? Você sabe explicar o que o outro sabe. Você mesmo não sabe, você tem que pôr na prática, você tem que vivenciar. Então, conhecimento. Grau de importância do conhecimento, vital. Sem ele, você não tem sucesso, ok? Agora, quanto é que ele vale? Qual é o peso dele? Quanto que ele vai representar? Tá certo? Então, aí eu começo a fazer as minhas brincadeiras para deixar mais lúdico aqui a minha tese, é que é menor ou igual a 20%. O 20% aqui só quer dizer que é pouco. O 20% é uma mera projeção de um número que eu considerei baixo de 0 a 100. Então, de 0 a 100, eu dei 20 para conhecimento. O conhecimento, você pode ser o melhor do mundo, se só a única dimensão que se domina é essa, então você vale 20% de um cara que tem sucesso, tá? Então é isso que eu estou querendo dizer. Então Sim. É pouco, é isso que eu quero dizer. A segunda dimensão é liderança, tá? Por que liderança, e liderança aqui é uma outra brincadeira minha, eu costumo colocar como requerido e não vital, tá? Mas você vai ver que é uma brincadeira, é um jeito lúdico de dar mais valor ainda a essa dimensão. Mas a liderança, toda vez que eu falo de liderança, eu só entendo liderança no conceito de liderança servidora. O que é liderança servidora? É aquela liderança onde o líder trabalha para que o liderado atinja seu objetivo. Não cobre do liderado que ele atinja o objetivo dele, não. Ele vai trabalhar, vai criar condição, vai dar ferramenta, vai acompanhar, vai dar feedback, vai verificar onde estão os pontos que precisam de mais ser trabalhados, vai trabalhar junto, vai visitar cliente junto, vai fazer o que for,
tá certo? Então ele tem que ajudar o seu liderado a ser bom, ser competente, ser extraordinário. Então isso é liderança servidora. Então tendo liderança. E por que tem que ser liderança servidora? Porque todo indivíduo sozinho, como hoje costuma dizer, né, acho que até na Bíblia tem isso, nós somos um grão de areia, não é isso? Não é assim que fala? Ou seja, nada. Qualquer indivíduo sozinho é um grão de areia, nada. Tá? Como é que você se torna grande? Quando você consegue atrair para você milhares de outras pessoas que te seguem, que te acompanham, que te ajudam a chegar naquele seu objetivo. Tá? Então a liderança é para você tomar emprestado, ou como eu gosto de dizer, roubar dos seus liderados as competências deles e somar nas suas. Porque quanto que uma pessoa sozinha tem de competências para ter sucesso, para fazer um sucesso total? Qualquer que seja, na música, na arte, no trabalho, não interessa onde. Quem é que sozinho consegue fazer? Não consegue, você precisa ter muita gente. E aí, então, vem o peso. Qual é o peso da liderança servidora no sucesso? Maior ou igual a 50%. De novo, o 50% significa que é muito significativo. Então, se você não tiver esse ponto trabalhado com você, você não vai ter sucesso. Porque você precisa ter, junto com você, competências que outros têm que você não tem, para somar com a sua e criar algo extraordinário. É isso que eu estou falando. Então, por isso que eu pus a brincadeira de requerido, porque mesmo que você não tenha liderança tal, você pode ter algum sucesso. Sim. Não estou falando de sucesso, mas estou falando de sucesso. Tá? Na sua extensão maior da palavra. E aí vem a terceira dimensão, que é onde eu achava que terminava, a minha teoria terminava, que era a entrega. Se você tiver conhecimento, know-how, se você tiver liderança, mas não entregar, não adiantou nada. Então, é o resultado, Sim. é a razão de ser do que vai ser sucesso. É a sua entrega, tá certo? Aquilo que você concebeu, aquilo que você construiu, que você projetou, o que for, tá certo? Então, a entrega, ela é vital, como grau de importância. Agora, quanto que ela vale? Eu coloquei ela ainda valendo menor do que os 50%, mas maior que os 20%. Por quê? Porque até no know-how, se você tiver uma liderança servidora de alto nível, você pode achar nos seus liderados uma competência de know-how para colocá-la naquela posição. Sim. Tá? Então, a entrega, como é a razão de ser, ela tem que ser maior do que o know-how, tá? E conjugado com essa coisa da liderança. Então, aí eu coloquei menor ou igual a 30%. Quer dizer, é pouco, mas é maior do que o próprio conhecimento. A entrega é muito relevante, isso que eu quis dizer. Tá? O valor aqui é ilustrativo. É mero ilustrativo para exemplificar o ponto que eu quero transmitir, né? E aí, durante muitos anos, eu achei que eram essas três dimensões e eu pregava isso. Até um dia que eu assisti uma palestra do Jim Collins. O professor Jim Collins tinha escrito aquele livro Empresas Feitas para Durar e tinha se tornado um best-seller. E ele estava fazendo uma palestra aqui em São Paulo e eu tive o privilégio de assistir a palestra. E ele contou uma história incrível que me marcou profundamente. Eu vou ser aqui um pouco arrogante, dizer que eu conto a história que o Jim Collins contou melhorada. Porque eu gostei tanto da história que eu vibro com ela tanto, apesar de quem contou foi o Jim Collins, a minha história é melhor que a dele, tá? Então foi o seguinte, o Jim Collins estava contando que ele estava no escritório dele na universidade, que ele dava aula lá nos Estados Unidos, e aí toca o telefone, ele atende, alô, quem fala? Aqui é Jim Collins. E do outro lado falou assim, puxa, que prazer, professor Jim Collins, aqui é Peter Drucker. Aí o Jim Collins olhou assim para o telefone e falou, pô, meus alunos passando trote. Desligou o telefone, Peter Drucker ligar para mim, ficou maluco. O pai da administração moderna. O pai da administração, nem pensar, né? Aí tocou o telefone de novo, ele atende, e ele ia dar a bronca já pensando que é o menino que está. Aí o cara falou assim, ô Jim Collins, por favor, aqui é o Peter Drucker. É que eu estou com 83 anos, e depois dos 80 anos eu me aposentei, ele aposentou com 80, eu estou aposentando com 70. Olha só que vergonha. Aí ele falou, aposentei e eu não viajo mais, até minhas palestras são online e tal. Então ele não viajava, depois dos 80 anos ele não saía mais da cidadezinha que ele morava, lá no centro dos Estados Unidos.
Ele falou assim, mas eu gostei muito do seu livro e se tiver alguma chance de uma oportunidade de você passar aqui por perto e puder dedicar algumas horas para debater umas teses comigo, eu ficaria muito honrado. O Peter Drucker falando para o Jim Collins. Aí o Jim Collins falou assim, você ficou maluco. Tô indo aí. Você fala o minuto, a hora, o segundo que eu estou aí, cara. Não quero nem saber. A oportunidade de fazer um debate com um gigante da administração moderna. Então, aí eles combinaram, ele foi e tal. Aí, encurtando aqui a nossa conversa, né? Tiveram um papo longo durante a tarde toda e tal, muito debate, muita conversa. E chegou lá no final da tarde, o Jim Collins tinha que voltar, pegar o avião, voltar, então teve que se despedir do Peter Drucker, falou, olha, tem que pegar o avião, tem que voltar, e o Peter Drucker levou ele até na porta, e aí na porta acontece o fenômeno que eu queria compartilhar com vocês. O Jim Collins vira para o Peter Drucker e fala, Peter Drucker, eu estou em débito com você, me peça qualquer coisa que eu farei para retribuir, porque aprendi demais com você. Peter Drucker falou, não, peraí, quem aprendeu fui eu, porque fui eu que fiz pergunta para você, eu que te explorei. Não, eu que tenho que te agradecer. Eu falei, não, queria que o Peter Drucker pedisse alguma coisa para ele. Aí o Peter Drucker falou para ele a coisa mais linda que eu já ouvi, ele falou assim, olha, eu vou fazer 2 comentários, depois eu faço o pedido. O primeiro comentário é que eu percebi que você quer ganhar dinheiro, você quer ficar rico com o seu conhecimento, com os seus livros, com o seu know-how que você tem e tal, tá certo? Você está com isso, eu senti você muito preso nisso e tal, então eu quero aqui fazer uma recomendação, não é um pedido ainda, é só uma recomendação. Tira isso da sua cabeça, porque ela está ocupando um espaço tão nobre do seu ponto central, daquilo que é o seu maior conhecimento. Tira isso, que isso aí está te perturbando e está te tirando o potencial do que você pode entregar. Tá certo? Tire isso. E eu vou garantir a você que você vai ter muita grana. Seu livro vai virar best-seller. Você vai escrever outros livros. Você vai dar palestra no mundo inteiro. Sua palestra vai valer $100 mil. Aí ele deu uma risadinha e falou assim, essa aqui foi um pouquinho mais, né? Ele comentando lá no palco. Como eu falei, eu melhoro as histórias, então eu coloco alguns pontos que eu acho que é mais lúdico. Aí o Peter Drucker falou assim, eu percebi também que você queria ser reconhecido, queria ser famoso, você queria ter o estandarte, né, a seu dispor, né, de sei lá, reconhecimento mundial e tal. Isso também está ocupando um lado riquíssimo do seu cérebro. Tira isso, você vai ter isso, você vai ser esse cara, mas tira daí porque ele está te inibindo de entregar aquilo onde você é extraordinário, tá certo? E aí vem o meu pedido, né, que é a coisa mais legal que eu já vi. Ele falou assim, eu senti falta de você ter um propósito por tudo isso que você faz. Qual é o propósito? O que você quer deixar de legado? Qual é a sua contribuição para a sociedade? Qual um propósito? Propósito para o outro. E aí o Peter Drucker fala para ele a coisa mais sensacional que eu já vi, que ele falou assim, porque o propósito é a única coisa que é capaz de fazer você ser melhor que você mesmo. Isso é muito legal. A única coisa capaz de fazer você ser melhor que você mesmo é um propósito. Quando você tem um propósito, né? E isso me marcou profundamente, e eu acrescentei, propósito é a 4ª dimensão, né? Qual que é o grau de importância? É vital. Agora, qual que é o valor? 0. Por que eu dei 0? Mas, de novo, é só para deixar lúdico a minha tese. É porque eu estou querendo dizer que o propósito é para o outro, não é para você. Tá certo? Mas, no entanto, a natureza é tão espetacular que quando você faz para o outro, você, na verdade, traz para si uma reverberação extraordinária. Então, ao ter um propósito, a sua capacidade de crescer no conhecimento vai ser triplicada, quintuplicada, decutuplicada. A sua capacidade de liderança vai ser também da mesma forma. E, obviamente, que tudo isso vai fazer com que a sua entrega seja absolutamente fantástica. Tá certo? E aí você terá um sucesso, você será um virtuoso.
tá certo? Então, a minha teoria de sucesso se resume a essas 4 dimensões e essas são as minhas defesas de tese para ela, tá? Fantástico. Relembrando, 4 dimensões para o sucesso. Primeira, Know-how, know-how, conhecimento. Segundo, liderança servidora. Terceira, resultado e entrega. E a mais importante dela, depois de maturar bastante, né? Propósito, legado. Carrijo, com certeza está deixando um legado imenso nas nossas vidas, 18 anos de Grupo Algar, e agradeço muito o tempo que passamos juntos e o que vem por aí. Obrigado. Eu é que agradeço e assim, com todo o meu coração, esses 18 anos foi 18 anos de uma riqueza imensa para mim, aprendi demais, tive oportunidade demais, tive a compreensão demais de todos vocês, então meus líderes, meus pares, meus subordinados. Então, assim, tenho certeza que estou no coração de todo mundo e espero ter marcado, de alguma maneira, cada um daqueles que eu tive a oportunidade de contactar, conversar e trabalhar e desenvolver algum projeto junto. Então, muito obrigado, Algar, muito obrigado a todos vocês que fazem parte dessa empresa sensacional. Bom, gente, a gente fica por aqui. Conhecemos um pouco mais sobre a história do Oswaldo Carrijo, o líder sensacional que tivemos por 18 anos por aqui. Obrigado, tchau, tchau.